Olá! O Sindepres Entrevista de hoje vai falar sobre empreendedorismo em tempos de crise. E para conversar com a gente, nós convidamos Paulo Marcelo Tavares Ribeiro. Ele é gerente do Sebrae São Paulo, na região central. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Cleiton. Vai ser um prazer falar sobre o tema. É verdade. Eu espero que hoje esse assunto aqui desperte em quem está nos assistindo e também nos ouvindo, né? Eu preciso dizer aqui para os nossos telespectadores e ouvintes que esse programa também vai ser transmitido na rádio FJR, né? No site www.fjr.com.br. Bom, Paulo, vamos começar porque a gente tem muito assunto para falar aqui sobre esse tema, né? E eu sei que os 30 minutos não vai ser o suficiente. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre como é que vocês têm observado a questão do empreendedorismo brasileiro nesse momento de crise. Ou seja, tem aumentado a demanda, tem diminuindo, ou quais são as mudanças que têm ocorrido dentro dessa área em função desse momento que a gente está vivendo na economia brasileira? O que a gente tem percebido tem aumentado muito a procura pelo brasileiro, né, pela população, no interesse do empreendedorismo e de ser dono do próprio negócio. A gente vem monitorando isso nos últimos anos e essa vontade, na verdade a vontade à prática, tem acontecido de abrir bastantes empresas nos últimos anos. Especificamente nesse momento de crise, a gente está vendo bastante empresa abrindo, mas estamos vendo muitas empresas fechando também neste momento. Então as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Semana passada saiu uma notícia que pela primeira vez desde 2008 o encerramento de empresa foi maior do que a abertura. Então acendeu uma luz vermelha para a gente nesse sentido. Mas o que a gente vê é que o brasileiro tem procurado a atividade empreendedora, a microempresa tem sido importante porque a entrada dele é com uma empresa pequena, né? Isso tem acontecido. Mas está tendo um cuidado maior também na hora de abertura da empresa. Isso é um lado bom. As pessoas estão tentando se preparar um pouco antes, ao invés de se aventurar. As pesquisas que a gente tem dos últimos anos traziam uma condição de empreendedorismo muito melhor. Assim, o fechamento de empresa estava diminuindo, os empreendedores que estão empreendendo são melhores preparados, com um grau de instrução maior, com condições maior, a mulher participando mais do empreendedorismo. Então vinham dados muito bons dos últimos anos com relação à atividade empreendedora, que nesse momento de crise eles começam a piorar um pouco, em decorrência do próprio cenário. Está mais difícil empreender, pela questão do mercado. Então assim, a pessoa tem que se preparar muito mais para fazer com que o negócio dê certo. Dê certo, né? Agora você falou uma coisa muito curiosa aí, que nesse período tem tido uma mudança de comportamento, que os empreendedores, eles têm procurado, né, no caso o Sebrae, com a intenção de melhorar seus negócios, melhorar a gestão dos seus negócios. Isso é algo que o Sebrae já faz há algum tempo, ou seja, tem tentado melhorar dentro das empresas e que a crise tem despertado essa ideia dentro dos gestores hoje, é isso? Exato. A gente está percebendo que a hora que está ficando sufocado, que a situação está difícil, eles passam a procurar informação, capacitação para tentar fazer com que a empresa melhore. O ruim é que muitas vezes chega tarde, mas o que a gente tem visto é que o pessoal tem procurado bastante informação, né? E chega procurando, meu problema é finanças. A hora que você começa a olhar, está em finanças, marketing, produção, ele está espalhado em todos os setores da empresa. Mas ainda bem que o Sebrae está aí para ajudar esse empreendedor e temos conseguido orientar bem eles. Então nessa parte de gestão, de administração do negócio. E um outro ponto que a gente tem incentivado bastante e que tem que mudar é o comportamento do empreendedor, né? Porque ele pode ter todos os recursos suficientes, se ele não trabalhar ele mesmo, o comportamento dele na frente do negócio, a chance do negócio não dar certo é muito grande. Então, se capacitar... Essa parte é mais difícil? Ela é difícil. Porque você vai exigir, né, do empreendedor... Ela vai exigir mudanças pessoais do empreendedor. Que normalmente não é fácil, né? Que normalmente não é fácil. E culturalmente o brasileiro ele foi formado para ser empregado, né, nas escolas, nas famílias, né? Minha mãe sempre falava, menino, estuda bem para você prestar um concurso público e se dar bem na vida. E na verdade tem um caminho muito grande
que é na área do empreendedorismo, com excelentes oportunidades e que culturalmente desestimularam a gente ou não incentivaram, né? E a hora que deixa de ser empregado e vai ser empreendedor, tem que mudar a chavinha, não é a mesma coisa. Então tem que ter outros comportamentos na frente da empresa. Ô Paulo, apesar do brasileiro, né, não ter naturalmente esse perfil para empreendedor, mas há um dado interessante que nós conversávamos aqui nos bastidores, que é o seguinte: ser empreendedor hoje é o segundo maior desejo do brasileiro, ou seja, o que está atrás apenas de ter a casa própria. É isso? É isso. O que aconteceu para essa mudança, né? Eu acho que é o sonho, porque na hora que a gente vê os empreendedores, eu acho que a resposta vai por aí, né? Quando a gente vê os empreendedores que dão certo, todo mundo olha e fala assim, eu quero ser como aquele, uma inspiração, né? Então isso, ainda bem que a gente tem bons empreendedores e que deram certo e que mostram as coisas acontecendo, gente que começou pequeno, que não tinha nada e de repente fez um império. Então a gente vê que isso acontece. Tem muito isso no Brasil, apesar de a gente saber que tem muitos casos de não sucesso. Mas tem muita gente que está dando certo, né? E você olha esses que deram certo, vê os comportamentos deles, vocês vão ver que são parecidos. A gente fala empreendedor nato. Na verdade, são empreendedores natos, mas que aquilo você pode trabalhar para a coisa funcionar. Né? Então virou o sonho da população. E não quero ter mais o patrão. Eu quero ser meu patrão. Isso é um sonho muito forte presente nas pessoas, até Sim. Às vezes não se adequam à empresa, ao patrão, e tem o sonho de ter um negócio próprio. Só que o cuidado na hora que você vira patrão, fazendo uma analogia, né, você passa a ter que ter uma obrigação muito maior que antes, como empregado, você não tinha. Então o teu comprometimento com a empresa, com o teu negócio é muito maior do que quando você está muitas vezes como empregado. E as empresas também têm estimulado o empreendedorismo dentro da empresa, porque querem um profissional que dê resultado também, independente de ter o patrão falando, um chefe orientando. Mas com esse espírito mas empreendedor. Com o espírito empreendedor, que vai buscar, que veste a camisa da empresa e vai conseguir fazer o resultado ser diferente. Porque é ela que faz, as pessoas que fazem a empresa acontecer. Então se elas estão motivadas, se elas estão buscando os desafios, com certeza o resultado vai ser melhor. Ô Paulo, quais são os tipos de empreendedorismo que nós temos hoje no Brasil e quais são as características de cada um deles? A gente classifica em dois tipos, o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade, ele vai se caracterizar por aquele empreendedorismo que a pessoa se viu sem uma fonte de renda e decide por uma atividade empreendedora qualquer para tentar ter o seu sustento. Então isso acontece bastante, vinha diminuindo nas pesquisas que a gente monitora, só que nos últimos anos, até pelo aumento do desemprego, isso volta a acontecer. Qual que é o problema? Normalmente nesse tipo de empreendedorismo as pessoas não se preparam para ser empreendedor. Tanto não planejam o negócio, não se prepara pessoalmente. Não é uma coisa pensada, não é pensado, né, e organizada, não é estudado. Que é diferente do oportunidade. Ele viu uma oportunidade e ele se prepara para que aquela oportunidade dê certo. Ele estuda, ele pesquisa. Pesquisar o assunto e o negócio já é o primeiro passo para você ter sucesso. E é a primeira causa de mortalidade das empresas. Monta a empresa sem ter pesquisado. E já que a gente está falando aí já entramos aqui nas dicas, né, da questão do empreendedorismo, vou pegar seu gancho aqui, e a ideia do programa hoje era justamente essa, né? Falar dessa questão do empreendedorismo, o que está acontecendo de novo nesse momento, e claro, deixar aqui dicas, né? A gente não tem tempo suficiente para falar tudo, mas dicas essenciais, ou pelo menos as principais e mais importantes, para a pessoa que quer abrir seu negócio, né? E aí eu quero, já aproveitando a oportunidade aqui, pedir para você explicar um pouquinho aqui para o nosso telespectador, o nosso internauta e o nosso ouvinte, Paulo, quais são as preocupações e ações que têm que ser feitas para quem vai empreender pela primeira vez, ou seja, um iniciante? Primeiro é conhecer o seu negócio. Então, independente da ideia, vou vender calçados, vou montar uma loja de sapatos, eu tenho que entender disso. Então, buscar informação, conhecer, ler a respeito, conversar com outros empresários que já estão no setor, são passos fundamentais antes de abrir empresa. Depois que você abrir a empresa, você já está tendo custo. Quando você está planejando ela, você não está tendo custo, só da tua área técnica, do teu investimento ali nessa pesquisa.
Então, conhecer do negócio é importante e é o primeiro passo. O segundo passo é ver se o negócio que você quer montar tem mercado. Porque às vezes a gente acha que o nosso produto é muito bom, mas só a gente gosta dele. Então não tem ninguém para comprar ele. Se não tem ninguém para comprar ele, você vai fechar a sua empresa, ela não vai ter mercado. Não justifica abrir um negócio com esse produto. Não justifica. Então muitas vezes a gente acha que descobriu o ovo de Colombo, está aqui, achei a oportunidade, vou ficar milionário. Mas se não tiver várias pessoas que tenham aquela necessidade e gostem da mesma coisa, você não vai conseguir vender. Então a empresa não vai ter sucesso. Então testar o produto e ver se ele tem mercado é importante. No ramo de alimentação isso é muito legal, quando o empreendedor chega para perguntar para a gente, fala assim, pega seu produto e oferece na rua que você mora. Se tiver aceitação, você tem um bom caminho que ele pode dar certo. A probabilidade de dar certo é muito grande, né? É muito grande. Ô Paulo, a gente continua aqui nas dicas no próximo bloco, pode ser? Pode ser, claro. A gente vai no nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepress de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Estamos de volta com o Sindepress Entrevista, que conversa hoje com Paulo Marcelo Tavares Ribeiro, gerente do Sebrae São Paulo, na região central da capital. A gente está falando sobre empreendedorismo em tempos de crise. E, continuando aqui a nossa conversa do primeiro bloco, Paulo falava sobre dicas, né, para quem vai empreender pela primeira vez, ou seja, é iniciante aqui na área. Você dizia aí o segundo passo, a segunda preocupação, né, Paulo? Que testar o produto, testar seu produto. Ok. É o segundo passo importante. O terceiro passo é se preparar na parte gerencial e administrativa da empresa. Tá. Muitas vezes o empresário não dá importância para essa etapa, mas ela é crucial para o sucesso da empresa. Uma dica simples, né? A gente pergunta, como é que você faz o seu preço? Eu vejo quanto está o do meu vizinho. Beleza, mas e se o teu custo for maior do que o dele? Você está tendo prejuízo e não está sabendo. Ele não conhece o custo do vizinho, exato. Né? Então, assim, ele precisa saber como é que é o negócio dele, entender os seus custos, saber como é que é a margem de lucro, como é que vai ser o negócio dele. Então, tem que se preparar para montar o negócio corretamente na parte de gestão e de administração. Assim, não é um dado estatístico, mas 95% das pessoas que chegam falando para a gente, estou com um problema de finanças dentro da minha empresa, normalmente as coisas que acontecem são iguais. A conta da empresa está junto com a conta da família, então mistura dinheiro da família com dinheiro da empresa, depois não sabe de quem é o dinheiro, descapitaliza a empresa para manter o que foi gasto da empresa, o que foi gasto da família. O que foi gasto da família, e vai misturando as coisas, e que são coisas simples de gestão, que têm que ser praticadas, e que às vezes as pessoas por desconhecimento, descontrole, não se atêm a isso. A gente vê muita empresa fechando porque a família está consumindo mais do que a empresa consegue faturar. E aí a hora que misturou tudo, assim, gente, não está funcionando, essa conta tem que mudar. Então são coisas simples de gestão que eles têm que olhar, têm que parar para se preparar para montar um negócio. Às vezes também não precisa ser PhD para montar um negócio. Tem o conhecimento básico, monte e vai se capacitando ao longo do caminho. Mas é fundamental. O outro ponto é escolher um bom ponto. Se for um mercado que vai ter porta aberta para o consumidor, onde eu vou estar é importante. Então não adianta querer vender roupa de esquimó aqui na Avenida Paulista, não vai vender. Então essa conexão do produto que eu vendo, no ponto que eu estou com o cliente, é super importante. E nessa escolha, eu acho que até o primeiro ponto que a gente tinha que falar, que ele já está desde o começo, é entender quem é o teu consumidor. E isso o brasileiro erra muito, porque a gente monta primeiro o negócio para depois ver quem é o consumidor.
Na verdade, e aí você já montou o negócio, você já teve custos e tudo mais, né? Na verdade, a gente tinha que entender quem é o consumidor para depois colocar o negócio para funcionar. E aí isso vai estar ligado associado com o ponto onde a gente vai estar, mas que tem exemplos muito bacanas de empresas que entendem quem é o consumidor e colocam o negócio no ponto certo, da forma correta, e o negócio vai de vento em polpa porque ele soube entender aquele consumidor. E as grandes ideias normalmente estão associadas com coisas do dia a dia nosso, que várias pessoas vão ter necessidade e ali vira um negócio. Né? Se a gente pegar alguns exemplos, você sabe como é que surgiu o Band-Aid? Não tenho a menor ideia. O Band-Aid surgiu de um casal que o marido estava com a esposa doente, ele tinha que cuidar dela e tinha que fazer um curativo nela todo dia. E todo dia ele tinha que fazer isso e sair para trabalhar. Ele tinha uma necessidade. E aí ele falou assim, poxa, eu vou fazer um jeito mais fácil. Como é que eu coloco uma fita adesiva já com a gaze que facilite o meu tempo para eu não perder tanto tempo e conseguir sair para trabalhar no horário? E daí ele patenteou o Band-Aid. Né? Então, assim, de um evento simples dentro da nossa casa... Saiu uma grande ideia. Saiu uma grande ideia. Então, a gente está atento ao consumidor, entender isso, e às vezes nós somos consumidores. Então, às vezes eu tenho uma necessidade, e essa necessidade, a hora que eu penso uma solução para ela, vira um grande negócio. E aí a gente testa essa ideia e coloca ela para acontecer, entendendo quem é o consumidor. Ô Paulo, aproveitando aqui essa deixa que você falou aí de grandes ideias, o brasileiro, apesar de não ter um perfil para empreendedor, mas o brasileiro é uma pessoa que tem muitas ideias, não é isso? É muito criativo. Vocês que atuam dentro dessa área, observam isso, essa questão mesmo? A gente observa isso, o brasileiro é muito criativo, o problema é que muitas vezes ele não pega a criatividade e faz ela virar negócio. Sim. Então, a gente precisa incentivar mais isso, que as boas ideias virem negócios de forma facilitada e também ter um ambiente legal, vamos dizer, de empresas, muito mais complicado para isso virar uma empresa de sucesso, mas assim, poderia explorar muito mais a criatividade do brasileiro para aquilo virar negócio. Nas universidades a gente vê, tem ideias super boas que não conseguem virar patentes facilmente para daí dar produtos escaláveis. Coisa que o Japão, Estados Unidos incentivam muito. Incentiva muito, é verdade. Dentro das universidades, os projetos novos incentivam a molecada, né, os jovens que estão lá, a produzirem novos conhecimentos que virem negócios. O Facebook começou aonde? Exatamente. Dentro de uma universidade. Universidade, né? Se você pegar os produtos que estão hoje bombando, são de jovens que estavam ali, viram uma oportunidade no mundo novo, que é o mundo da internet, do mundo digital. Tecnologia digital, né? E colocaram negócios para acontecer. Eu quero aproveitar, nós estávamos aqui dando dicas, né, para quem quer empreender pela primeira vez. Gente, como essa palavra é difícil falar, sem falar ela errada, né? Para quem quer investir num trabalho, por exemplo, Paulo, eu tenho observado que também tem crescido muito em casa. Né? O Sebrae dá dicas sobre essa pessoa, né, que quer empreender em casa ou que quer trabalhar em casa. Sim. A minha pergunta isso tem tido uma grande demanda por parte do brasileiro, e quais são os pontos positivos e negativos, por exemplo, para quem quer fazer isso, até por uma contenção de gastos e tudo mais? Tem tido uma procura muito grande, principalmente quando a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa criou o MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica, é o primeiro estágio de uma empresa, que fatura até R$60 mil no ano, e que regulamentou diversas atividades que várias delas podem ser exercidas em casa, né? Só vai depender da lei de zoneamento da prefeitura, que é um cuidado que tem que ter antes de abrir esse tipo de empresa, ver na prefeitura se pode abrir na residência dele, podendo ele monta a empresa e trabalha em casa. E é um sistema muito facilitado, você abre a empresa pela internet, no mesmo dia você está com o CNPJ, depois você só tem que fazer registro na prefeitura, então é tudo simplificado, inclusive as alíquotas de imposto. Só que mesmo sendo simplificado, não quer dizer que vai dar certo. Então, assim, tem que tomar todos os cuidados que a gente falou, de se preparar, né? Olhar, ver mercado, trabalhar. E como também é mais fácil de abrir, você tem mais concorrência. Então, assim, um setor que mais abriu está ligado com beleza estética. Nos últimos anos, abriram muitas, acho que o número já estava acima de 5 milhões de empresas nessa modalidade. E a maior concentração está em salão de beleza estética. Então, assim, é um produto que tem demanda? Tem.
mas você está tendo muita concorrência. Muita concorrência, e aí começa a ter que se preparar. Como é que eu vou inovar? O que eu vou fazer diferente do meu concorrente para o negócio dar certo? Né? Então, sempre que a gente montar um negócio, já pense qual que é o teu diferencial competitivo, qual que é o teu diferencial de inovação. O que você vai fazer diferente? Ou por que a pessoa vai optar pelo meu produto ou serviço e não do meu concorrente? Né? E às vezes a gente copia o concorrente e faz igualzinho. Faz igualzinho, então vocês estão fazendo igual. Não tem diferencial nenhum, né? Você deu um exemplo aí do segmento de beleza, mas eu sei que existem alguns... Existem, por exemplo, uma classificação de segmentos mais indicados para quem vai trabalhar em casa, por exemplo, mais adaptáveis, poderíamos dizer assim? Normalmente as atividades ligadas a serviços são mais fáceis de serem feitas em casa, né? Então tem algumas atividades regulamentadas que permitem isso. Por exemplo, cursos preparatórios para prestar concurso, está regulamentado. Então, se a pessoa conseguir fazer isso na casa dela como um professor particular, né, teoricamente traz as pessoas... Vendas, representação, por exemplo, vendas, né? Também... comércio, né, tem algumas atividades que dá para fazer em casa. A parte de alimentação está ali, confeiteiro, está regulamentado, então tem muita gente que faz isso em casa. Aí o que muda é as exigências sanitárias, né? Tem que estar azulejado, tem que ter uma preparação da cozinha para poder fazer. Mas que são adaptáveis e podem acontecer dentro de casa. Então, normalmente, essas de serviços, aquelas que estão regulamentadas, são mais fáceis. Por que eu falo daquelas que estão regulamentadas? Tem algumas que são ligadas a conselhos de classes, que têm o trabalho como autônomo. Sim. Então está ainda tendo essa regulamentação se aquela atividade pode estar como MEI. Tá. Então nem todas ainda nem todas estão previstas, né? Aí se tiver interesse, também é muito, muito simples. Entra no portal do empreendedor, que é www.portaldoempreendedor.gov.br e lá ele tem todas as atividades que podem ser MEI. Então com uma pesquisa rápida ele descobre se eu sou marceneiro, eu posso ser MEI? E lá está falando que pode e o que ele precisa para montar aquela empresa dele. E no mesmo site, se ele tiver familiaridade com a internet, ele pode abrir empresa ele mesmo, né, pela internet. Então é um sistema muito bacana. Ô Paulo, para a gente encerrar aqui o nosso segundo bloco, essa questão de, quer dizer, a informação hoje ela está muito disseminada, né? Diferentemente de algum tempo atrás. Então, quer dizer, o brasileiro ainda continua errando em relação ao empreendedorismo, o negócio não dando certo, mas há uma outra questão que a gente tem que reconhecer que melhorou muito, que é a informação. Através da tecnologia, através da internet, não é verdade? É verdade. O Sebrae, por exemplo, usufrui muito desses benefícios tecnológicos para poder fazer com que essas informações cheguem no maior número de pessoas possíveis. Melhorou muito. A informação está disponível. Basta a gente conseguir pegar essa informação e interpretar ela bem para a gente ter o nosso planejamento feito da melhor forma possível. Acessar a informação, né? Então, assim, hoje a gente fala que a gente tem cursos EAD gratuitos. Exatamente. Você pode fazer o curso sem sair de casa. Online, né? Online. Então, assistir vídeos, né? É totalmente um mundo novo que tem de informação, com bastante coisa acontecendo ali. Que a pessoa consegue se preparar, ter ideias novas, ver coisas novas muito mais fácil, né? A gente fala hoje em todo mundo no WhatsApp. Exatamente. No WhatsApp você está mandando informação para todo mundo, Exatamente. chegando vídeos, chegando arquivos que você consegue ter. Informações é super, na sua mão legal, e na de sua fácil mão. acesso, né? O celular vai ser a grande mudança, né? Essa é a tendência que a gente está vendo. Então a gente brinca, na hora que fala com as empresas, fala assim, se você não está nem na internet, já vai para o celular. Exatamente. Porque a nova fronteira são os negócios que estão dentro do celular. Né? É isso mesmo. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho.
E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepress, distribuindo sorrisos. Estamos de volta com o último bloco do Sindepress Entrevista, que fala hoje sobre empreendedorismo em tempos de crise. E a gente conversa com Paulo Marcelo Tavares Ribeiro, gerente do Sebrae São Paulo, na região São Paulo, a região central da cidade. A gente vai mudar um pouquinho aqui nossa conversa, Paulo. São assuntos também relacionados a empreendedorismo. A diferença é que, assim, são assuntos que é interessante, principalmente para quem já está com o seu negócio, né? Uhum. E eu vou pedir para você falar um pouquinho, Paulo, sobre a questão da Rede Simples. Explicar aqui para o nosso telespectador, internauta e ouvinte o que é exatamente essa Rede Simples e em quanto tempo que isso vai estar, teoricamente, funcionando. A Rede Simples também é um projeto que estão se esforçando já há bastante tempo para conseguir implementá-lo. Uhum. Infelizmente, tirando a categoria do MEI, hoje em dia a abertura das empresas e a gestão, vamos dizer, dessas empresas junto aos órgãos do Estado ainda é muito complexa. Burocrático. Né? A burocracia é muito grande. E a ideia toda da concepção da Rede Simples é facilitar toda essa burocracia para que a empresa possa se formalizar e se manter na legalidade de uma maneira muito mais simples e informatizada, né? Porque tem muitos processos hoje em dia que ainda não estão unificados. Então isso que a Rede Simples tenta trazer, que também vem um esforço que vem da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, de tentar regulamentar isso como um produto para o cidadão de forma facilitada. Então a ideia é que consiga centralizar todos os serviços necessários para a empresa numa única plataforma. Porque hoje, se a gente for montar uma empresa, eu tenho que ver na prefeitura uma parte da montagem da minha empresa, no estado outra parte, tem uma parte que é federal. É verdade. Então, assim, em todas as instâncias, em todas as instâncias. Tributária, de junta documentos, comercial. Junta comercial. Então tem uma série de procedimentos feitos que são anteriores à era da informática. Então o que querem fazer o processo macro é juntar tudo isso num único local para que você consiga fazer todos os procedimentos de forma unificada e online. Né? A hora que eu for num posto da prefeitura, eu consiga fazer o que a gente está incentivando na sala do empreendedor, né? Que eu vá nesse ambiente que seja um poupa-tempo empresarial que funcione. Diversas prefeituras têm hoje seus poupa-tempos que funcionam, que ajudam o empresário, a gente tem bons exemplos, só que estão como iniciativas de prefeituras isoladas. E o que a gente quer? Unificar ampliar tudo isso, né? E passar para todas as prefeituras de uma forma simplificada. São Paulo São Paulo é o primeiro estado que vai ser beneficiado com esse projeto? Ele se tornou um projeto nacional. Né? O estado de São Paulo já trabalhou bastante tempo nessa ideia da Rede Simples, né? Então já tem casos que já estão implementados e que estão funcionando. Okay. Então, assim, acho que a gente saiu na frente dos outros estados. Entendi, mas não significa que não vai chegar em outros estados. Ele regulamentando a ideia é que seja nacional, né, e que aí vá para todos os estados essa boa prática. Essa regulamentação, ela já está aprovada? Tem prazo determinado? Como é que está esse processo? Ela já está aprovada, ela vem, como eu falo, desde a Lei Geral, vários itens que estão da Rede Simples já estão funcionando. Só que ainda carece de algumas regulamentações, principalmente quando você fala de 27 estados com sistemas tributários diferentes. Tem toda uma questão de unificar esses sistemas para que facilite. Não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Então, ele vai demandar um pouquinho de tempo ainda. De qualquer forma, é uma excelente notícia aí para o setor, né? Para quem tem interesse em abrir sua empresa. Eu achei isso aqui fantástico. Acho que vai facilitar a vida de muita gente, né?
Hoje ainda tem casos que para abrir uma empresa demora 40, 60 dias. E aqui a ideia desse projeto, eu não sei se é isso mesmo, Paulo, mas em até 3 dias... Em até 3 dias você está com tudo, você está com tudo pronto, encaminhado. Isso. Hoje, dependendo do contador, se tiver um contador muito bom que faça todos os processos, em 30 dias você abriu a empresa. Então, assim, mas se você não tem esse contador muito bom que conhece todos os processos, vai para 60 dias. Entendi. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. De qualquer forma, é muito tempo. É muito tempo. Paulo, existe um outro assunto também que eu queria abordar aqui com você, e que esse é um pouco mais polêmico, diríamos assim, né? Que é o Simples Internacional. Então, eu tenho acompanhado que o Sebrae está bem envolvido nesse processo. Quero aproveitar e pedir para você explicar para a gente aqui o que é exatamente o Simples Internacional, né? E qual que é a proposta dele e por que ele é um projeto, né? Um programa um pouco mais polêmico. O Simples Internacional ele vem da ideia do próprio Simples, né? Que é um sistema tributário diferenciado para micro e pequena empresa. Então, as micro e pequenas empresas que estão no sistema tributário do Simples pagam menos imposto, a alíquota é menor. A ideia do Simples Internacional é facilitar também essa tributação no caso da exportação. Então, para incentivar a exportação do produto brasileiro, você simplificar o processo para ele e desonerar esse processo para que ele consiga fazer uma exportação facilitada. Então, ele entra como uma chance, uma oportunidade para os empresários conseguirem mandar produtos para outros países. Tem um problema técnico que aí é dos próprios empresários. Eles têm que se preparar para exportar, porque exportar não é uma atividade simples. Né? Exige investimento, preparação interna e tudo mais. Dependendo do produto, existem certificações que o mercado internacional vai exigir. Em alguns casos, vai uma certificação mais comum, a ISO 9000. Se você não tiver ISO 9000, talvez você não venda para algum mercado. Mas tem outras na área de alimentação, se você for exportar para a Europa, não tiver a certificação Europe Gap, você não vende. Cada produto ou cada segmento tem as suas especificações e exigências. E normas, né? Vou exportar roupa, eu tenho que estar dentro da norma técnica de roupa do tamanho PMG. Se eu não estou naquela norma, e isso é polêmico, porque nem no Brasil tem a regulamentação do que é PMG. Quantas vezes a gente compra um P que é diferente de uma loja para outra? Tem padrão, não está padronizado necessariamente. E no mercado internacional tem um trabalho muito forte para ter todos esses padrões. Então, essa atividade empresária é complexa. No sistema tributário, se a gente facilitar, vai ser um grande avanço para que consiga incentivar a exportação. E hoje em dia está a discussão muito grande da importação, né? Porque a hora que a gente está falando de abrir mercados, a gente também está abrindo, principalmente com o comércio eletrônico, com os concorrentes internacionais. E às vezes a gente compra produtos que a gente tem igual aqui no Brasil, de uma multinacional, você compra mais barato fora do que aqui, inclusive pagando os impostos. Então, essa tem sido a discussão mais polêmica em relação ao Simples Internacional. Essa tem sido uma Mas ele está avançado? Também observei que é uma coisa que pode acontecer a partir de 2017, ou seja, as negociações estão avançando. Estão regulamentando. Essa questão da importação de outros produtos também já avançou, já estão definindo padrões, já estão se acertando. Mas hoje, com o mercado globalizado, a gente tem que perceber mesmo isso, como é que vai estar os nossos concorrentes. Né? E a gente já falou assim, que o futuro está no celular. Hoje em dia está muito fácil você baixar um aplicativo e comprar de qualquer lugar do mundo, no lugar que você estiver. E não adianta criar barreira, porque o consumidor que está nessa tendência de partir para esse tipo de compra... E ninguém bota um freio no consumidor, você não tem como você controlar. Né? Então, ou a gente cria mecanismos que modernizem e ajudem as empresas, ou elas vão ter problema para competir nesse mercado que é cada vez mais global. Esse Simples Internacional, por exemplo, eu vi que ele vai atender uma parceria para países aqui da América Latina, ele tende a ampliar para outros países? Como é que funciona essa parte? Eu acho que a ideia é ele conseguir ampliar para outros países, né? Tem a parte do incentivo dos países que estão ligados com o Mercosul, né, de tentar um primeiro bloco. Eu acho que essa é uma discussão de políticas públicas importantíssima. Acho que o Brasil perdeu algumas oportunidades de parcerias bilaterais que são importantes para criar mercado, né, mas que está em tempo de renegociar, mas primeiro ele começaria nos países daqui do Mercosul, para a gente depois
e expandir para outros Sim. países. E a gente vê, né, países que são do Mercosul fazendo parcerias agora teve a parceria do Atlântico, tem E outras só vai coisas, ampliando, né? só vai ampliando, e que a gente não pode perder esse timing. É verdade. Paulo, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, eu queria que você falasse agora sobre um projeto de lei que está tramitando, se eu não me engano, já foi aprovado no Senado, deve voltar agora para a Câmara dos Deputados. Eu queria que você falasse um pouquinho. O nome dele é Crescer Sem Medo, é isso mesmo? Isso. Também é uma iniciativa que o Sebrae tem estado empenhado grandemente, né? Quais são os benefícios, né? O que esse projeto vai trazer de mudança e de benefícios aí para o setor de novas empresas, para quem já é um empreendedor pequeno e médio? O Crescer Sem Medo, ele vem assim, o Simples foi um sistema tributário que funcionou muito bem para incentivar as pequenas empresas, ajuda muito essas pequenas empresas. Só que ao longo do tempo, o que está acontecendo? Quando a empresa vai ficando grande, ela muda de alíquota. Exatamente. E a hora que ela vai mudar de alíquota, quando ela está de microempresa para mudar para empresa de pequeno porte, uma microempresa fatura até 360 mil ano. Acima dali até 3.600.000 ela vira empresa de pequeno porte. Ela está no Simples ainda. Tá. Se ela faturou R$3.610.000, ela vai sair do sistema Simples e vai para o sistema tributário normal. Então ela, teoricamente, perde competitividade num primeiro momento. Passa a ser oneroso para ela essa carga tributária nova, né? E aí o que tem acontecido? O crescimento caranguejo, ele vai andando para o lado. Então, assim, ao invés dele crescer a empresa, ele abre uma outra empresa. Para tributariamente não crescer. E é isso que o projeto quer eliminar ou minimizar, assim, dar a possibilidade que a empresa vire uma média empresa e uma grande empresa de uma forma escalonada, mais suave, e que não aconteça isso que está acontecendo hoje, de abrirem várias empresas para ficar no mesmo sistema tributário, ou seja, que ele possa ser uma única empresa, pague menos imposto com o crescimento dele, que continue usufruindo desse benefício do Simples. Exato. Né? Eu tenho aqui, só para a gente destacar, o faturamento aqui que está prevendo, né? Então, passando de 3,6 milhões a 7,2 milhões, não é isso? Isso. Que são as empresas de serviço e comércio. Isso. Né? E o faturamento de 14,4 milhões para as indústrias. É isso que ele está contemplando, né? Ok, então, tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco do nosso mundo aqui para vocês. Eu sei que esse tempo aqui não foi o suficiente para a gente tratar tudo, né, que a gente tinha imaginado, mas a ideia é assim, levar uma luz, né, para quem nesse momento está passando aí por uma fase difícil, né, de desemprego e tudo mais. E uma luz assim, mas com orientação, né? Então, eu queria aqui pedir para você, Paulo, deixar aí algum telefone ou um site que as pessoas que têm interesse em começar um negócio novo, comece com o pé direito e procura aí o Sebrae. A dica é procurar o Sebrae. Nós somos, hoje no estado, temos 33 escritórios no estado de São Paulo inteiro para atender. E às vezes, se não tem escritório, o caminho mais fácil é o site, é o www.sebraesp.com.br. Lá ele tem todo o acesso às informações, cursos EAD, descobre onde a gente está, onde é o escritório mais perto, e também tem os outros canais que a gente tem de atendimento para ter contato com o Sebrae. Ok, tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.